Olá, iremos abordar neste seminário os aspectos anatômicos, embriopatológicos e cirúrgicos da onfalocele. Este grupo é composto por mim, Denis, e meus colegas Afonso, Gisele, Mariane e Rafaela. Vamos lá? Vamos falar agora então sobre a anatomia da região, dando ênfase para a estratigrafia da parede do abdômen, diferenças entre a porção acima e abaixo da linha arqueada, área de fragilidade e a correlação desses elementos com o falocele. Em termos estratigráficos, temos a divisão em dois planos, superficial e profundo. No plano superficial, temos a pele e o tecido celular subcutâneo, que, sobretudo abaixo do nível do umbigo, se divide em face de Camper, de tecido areolar e gorduroso, e face de Scarpa, de tecido membranoso, sendo este último um importante ponto de reparo para suturas durante cirurgia, principalmente na redução estagiada com utilização de sinos. No plano profundo, temos uma camada músculo-aponeurótica formada pelas aponeuroses de inserção e ventres musculares dos músculos reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Podemos observar que existe diferença na organização aponeurótica acima e abaixo da linha arqueada. Acima, observamos a formação de uma bainha em volta dos ventres musculares do músculo reto do abdômen, a partir da dicotomização da aponeurose do oblíquo interno e a passagem posterior da aponeurose do transverso do abdômen em direção à linha ala. Abaixo, vemos a anteriorização de todos os elementos aponeuróticos, com apenas a face transversalis, a face extraperitoneal e a camada parietal do peritônio como reforço posterior. Essa particularidade cria uma fragilidade na região abaixo da linha arqueada, com destaque para o trígono de Hasselbalch, delimitado pela borda lateral do músculo reto do abdômen, artéria epigástica inferior e ligamento inguinal. Fato importante por conta da característica herniante da onfalocele e o aumento transitório da pressão intraabdominal criado pelo reposicionamento das vísceras, que pode criar nova hérnia. Em termos de irrigação e inervação, temos que a irrigação se dá em pilares, com anastomose entre as artérias epigásticas inferior e superior, além das artérias intercostais mais inferiores, subcostais e artérias lombares. E, em termos inervativos, temos a inervação que se dá em planos transversais paralelos por ramos cutâneos anteriores e laterais dos nervos intercostais, além da contribuição dos nervos ilioinguinal e iliohipogástrico. Isso é importante por conta da incisão da região, que deve ser feita respeitando os parâmetros vasculonervosos. Bom, eu sou a Rafaela e agora eu vou falar um pouco do que é a onfalocele. Bom, basicamente é uma herniação das vísceras através do cordão umbilical, que é recoberta por uma membrana composta de âmnion e de peritônio, podendo ser íntegra ou não. Além das ossos intestinais no saco herniário, pode ter também parte do fígado, do baço e do estômago. Ela é classificada de acordo com seu tamanho, sendo a menor a onfalocele que tem menos de 5 centímetros, a maior com mais de 5 ou a gigante, que contém o fígado no saco herniário. É importante ressaltar que normalmente ela está associada às outras anomalias, como síndrome de Beckwith-Wiedemann, tetralgia de Fallot e pentalgia de Cantrell. E mais uma coisa interessante é que normalmente a onfalocele ela está mais associada a anomalias cardíacas. Bom, na foto a gente vê aqui uma onfalocele pequena e aqui uma gigante. Adentrando um pouco agora na embriologia, são três as hipóteses fisiopatológicas para o surgimento da onfalocele, que geralmente são relatadas na literatura como consequências de anormalidades cromossômicas e síndromes. A primeira delas refere-se à falha na retração do intestino primitivo médio, que se encontra fisiologicamente herniado na região umbilical. Então, como subentendido, esse é um processo natural. Ele ocorre por volta da quinta semana do desenvolvimento embrionário. O problema é quando essa hérnia persiste fora da cavidade abdominal após aí aproximadamente 10 semanas do desenvolvimento, levando à anomalia. Pode ocorrer também uma falha no dobramento lateral do corpo entre a quarta e oitava semana, o que vai impedir a fusão central das quatro pregas abdominais. Isso então vai possibilitar a herniação do intestino enquanto ele cresce. Por fim, a onfalocele pode ser ainda relacionada à incapacidade de migração e diferenciação do mesoderma, que forma tanto o tecido conjuntivo da pele quanto o da musculatura hipoaxial da parede ventral do corpo. Desse modo, a parede corporal, uma vez enfraquecida, possibilitará a herniação das vísceras. O diagnóstico da onfalocele pode ser feito no pré-natal por meio da ultrassonografia, tendo sensibilidade alta de 75% na detecção dessa patologia dentro de um tempo gestacional adequado de 20 semanas. A gente consegue detectar as vísceras abdominais na base do cordão umbilical. Outra opção de diagnóstico viável é por meio da ressonância magnética, que permite uma melhor visualização e também avaliação das estruturas anatômicas presentes. É possível visualizar no saco herniário
o defeito principal da parede abdominal anterior, com as vísceras herniadas cobertas por uma fina camada formada de geleia de Wharton, separando esse conteúdo abdominal do líquido amniótico. Como já foi dito, o volume e o conteúdo do saco herniário variam. Bom, nessa primeira imagem a gente tem um corte axial ao nível de T2, mostrando o saco herniário e o fígado herniado. Nessa segunda foto temos também um corte axial mais a nível de T1, mostrando novamente o fígado herniado dentro desse saco. Aqui a gente tem 2 cortes sagitais muito bem detalhados, por isso é importante a ressonância magnética, a gente vê bem a estrutura do feto, e a gente vê aqui o saco herniário, essa estrutura bem fininha delimitando o espaço entre o líquido amniótico e o saco. Nessa segunda foto também vemos a mesma coisa, a gente vê aqui as alças intestinais dentro do saco herniário e o fígado. Outro diagnóstico que pode ser feito é por meio da amniocentese, no qual a gente obtém um pouco de líquido amniótico como amostra de testagem, procurando por níveis altos de alfa-fetoproteína e acetilcolinesterase, descartando o meningo mielocele. E no pós-natal, o exame físico do recém-nato é muito visível a herniação. Após o diagnóstico pré-natal de onfalocele, deve haver acompanhamento da gestante por especialistas e orientação para a procura de um cirurgião pediátrico antes do nascimento do recém-nascido, a fim de que haja acompanhamento do médico especialista desde o nascimento. Deve-se planejar que o parto seja realizado em um hospital com UTI neonatal e bloco cirúrgico adequados. Além disso, a via de parto deve ser decidida conforme a indicação obstétrica, embora alguns grupos optem pela cesariana a fim de evitar distrocia, ruptura, infecção ou hemorragia. Após o nascimento, deve ser realizada a avaliação do quadro clínico da criança e a busca de anomalias associadas. Em seguida, a família deve ser orientada sobre os tratamentos disponíveis e possíveis para cada caso e sobre o prognóstico do recém-nascido. Também deve ser feita a proteção do saco peritoneal com compressas úmidas e mornas e cobrir com filme plástico para evitar perda de calor e umidade. E, além disso, deve ser realizada uma hidratação venosa e uma sonda orogástrica ou nasogástrica deve ser inserida para sucção ou drenagem. Na onfalocele existem 3 opções de tratamento: fechamento primário, fechamento em etapas com colocação de cílio e fechamento após epitelização. E esses tratamentos são escolhidos dependendo do tamanho do defeito. Em defeitos pequenos, geralmente é possível o fechamento primário. Uma das vantagens desse procedimento é que reduz o risco de contaminação bacteriana, sepse, acidose e hipotermia. Em defeitos moderados a grandes, prefere-se a colocação de cílio com redução gradual em UTI neonatal. E quando o defeito é extenso, é recomendado o fechamento após epitelização. Se o tamanho da cavidade abdominal for limitado, é recomendado o fechamento tardio para assim evitar um aumento excessivo da pressão intraabdominal. Importante ressaltar que o aumento da pressão intraabdominal tem efeito direto sobre o diafragma, devido à delimitação da cavidade abdominal, o que pode comprometer a ventilação e o retorno venoso. Além disso, para diminuir o risco de infecções, podem ser recomendados antibióticos tópicos enquanto aguarda o tratamento cirúrgico ou quando é feito por etapas. O tratamento com fechamento primário consiste na excisão ou inversão do saco com fechamento da face e da pele. Deve-se ter cuidado ao tentar retirar a porção do saco que cobre o fígado. Geralmente é muito aderente e a excisão pode rasgar a cápsula de Gleason, causando hemorragia. É comum a presença de um ducto onfalomesentérico remanescente associado a pequenos onfaloceles. Este deve ser fechado durante o reparo primário. Além disso, é preciso ter atenção cuidadosa às pressões ventilatórias, débito urinário e perfusão distal, a fim de evitar complicações após o fechamento. No reposicionamento do fígado, também deve-se atentar à posição das veias hepáticas, pois enrugamento pode resultar na obstrução aguda. Em alguns casos, para atingir o fechamento facial primário da parede abdominal, têm sido usados retalhos que mobilizam o músculo, face e pele da parede abdominal em direção à linha média. Mais recentemente, está sendo utilizado expansores de tecido dentro da cavidade abdominal para reduzir a desproporção abdominal visceral. Nesta imagem, nós vemos a pele liberada circunferencialmente da onfalocele e o cordão umbilical amputado, e ao lado a sutura em série das camadas da parede abdominal. Agora iremos explicar o tratamento por fechamento com cílio a partir desse relato de caso publicado em 2021. Este é um caso de herniação de todo o fígado e parte do intestino delgado em um saco intacto de 7 cm através de um pequeno defeito de 3 cm na parede abdominal do recém-nascido.
Após o nascimento, houve uma construção de um silo externo com retrator de feridas, preservando a membrana. O silo é uma extensão extra-abdominal protetora da cavidade peritoneal. O anel do retrator foi fixado com suturas circunferencialmente à pele da parede abdominal para dilatar o defeito e distribuir a tensão. O silo foi comprimido, mas a altura não mudou imediatamente. A altura do silo foi reduzida por compressão externa repetida ao longo de 7 dias, e o fluxo sanguíneo do fígado herniado foi cuidadosamente observado por Doppler todos os dias. Em A temos o dia 1, B, dia 3 e C, dia 5. No dia 7, o saco herniado foi removido e foi possível devolver o fígado completamente à cavidade abdominal. Além disso, fizeram a reconstrução interna de um silo para permitir alongamento seguro da parede abdominal e evitar dobras da veia hepática e da veia cava inferior. O silo foi torcido, coberto por um curativo cirúrgico e puxado para cima, para esticar a parede abdominal. No dia 14, foi realizado o fechamento abdominal completo, suturando a fáscia do músculo reto abdominal na linha média. Essa estava livre de tensão devido ao esticamento pelo silo. Também cortaram alguns milímetros da borda isquêmica da pele e realizaram a sutura em bolsa na derme. No dia 39, a criança recebeu alta. Existe também a possibilidade de fechamento após epitelização, realizada quando os defeitos são muito grandes. Essa conduta conservadora, com epitelização primária seguida por um fechamento tardio da hérnia ventral, é a abordagem mais segura para pacientes com morbidades como comprometimento pulmonar significativo, baixo peso ao nascimento, doença cardíaca congênita e ou em condições precárias de ressuscitação neonatal, que dificultam ou impedem a cirurgia. Os agentes que promovem a epitelização incluem mercurocromo e povidona e iodo, atualmente em desuso, e, hoje em dia, usa-se sulfadiazina de prata diariamente. 3 a 4 semanas após o início das aplicações, forma-se um tecido de granulação que é substituído por uma cicatriz epitelizada no prazo de 4 a 12 meses. Após o início da cicatrização, a sulfadiazina de prata pode ser trocada por uma fibra sintética absorvente para manter o saco cicatrizado e seco, enquanto a epitelização ocorre gradualmente. Todo o processo de epitelização deve ser realizado com muito cuidado a fim de evitar a contaminação do falocele. O reparo da hérnia ventral pode ser realizado após esse processo, quando o bebê estiver estável. Este reparo geralmente exige o uso de tela prostética com cobertura de retalho cutâneo. Os expansores de tecido também têm sido utilizados nessa fase para aumentar o tamanho da cavidade abdominal. Em termos prognósticos, temos a dependência da presença e gravidade de malformações associadas. O tamanho do defeito, prematuridade e ruptura do saco membranoso também determinam o maior risco de mortalidade. Bebês com falocele pequena e ausência de anormalidades estruturais e cromossômicas, o que representa cerca de 14% de todos os casos, se recuperam bem. Em pacientes com faloceles grandes, ocorrem muitos problemas médicos de longo prazo, entre eles refluxo gastroesofágico, insuficiência pulmonar, infecções pulmonares recorrentes ou asma, e dificuldades de alimentação, com deficiência de crescimento e ligeira redução de tolerância ao exercício. Entretudo, estudos revelam que essas dificuldades parecem resolver através da infância. 1/3 dos pacientes com falocele relatam dor abdominal intermitente até a idade jovem adulta. O desconforto a longo prazo mais comum entre os pacientes é estético, devido à insatisfação com falta de umbigo e grande cicatriz na parede abdominal. Aqui estão nossas referências e muito obrigado.